hoje nas nossas igrejas, o que mais se carece é essa ênfase nessa graça, nesse conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né? Então, a gente se propõe lá com as nossas limitações, né? Porque temos as nossas dificuldades também, né? Temos as nossas lutas, mas em estar passando para os irmãos esse crescimento até que o Senhor venha, ou seja, ele é progressivo, ele nunca para, né? Há um novo nascimento, você é gerado, uma nova criatura, Deus faz tudo novo. É como se ele pegasse o que não existia e fizesse com que existisse, ou seja, não é a salvação, né? Que João vai falar ali no capítulo 3, a salvação, a nossa salvação não é algo que Deus está tentando, não está tentando te transformar. É uma nova, quando há um arrependimento genuíno, né? Mas isso também passa, pastor, eu sempre falo para os irmãos, não tem como, irmão, o Espírito Santo testificar se não for da palavra. É o que aconteceu com Zaqueu, né? Jesus falou, hoje chegou salvação a esta casa. Então Zaqueu, né, ele queria ver Jesus, né? E subiu na figueira brava, Jesus passou embaixo, desce depressa, Zaqueu, que hoje me convém pousar na tua casa. E Jesus foi, né, à casa de Zaqueu, e lá ele proferiu as palavras, hoje chegou salvação a esta casa, né? Então, quando houve ali o arrependimento, a conversão, o novo nascimento, a consciência de Zaqueu já o acusou. Se eu tenho defraudado alguém, eu restituí quadruplicado. Então a consciência dele, opa, mas agora eu sou uma nova criatura. Uma nova criatura. Hoje eu tenho uma mente diferente. Então ele já olhou para si, reconheceu-se, né, a possibilidade de ser pecador que somos. Falou, eu preciso me redimir. Então a pessoa que passa pelo novo nascimento, ela tem essa consciência de olhar para si, eu preciso melhorar todo dia. É impossível, né, pastor, a pessoa passar por um novo nascimento e continuar na mesma prática, né? Infelizmente tem muitos que ainda passam por essa situação constrangedora, né? E muitos também não conseguem descansar na graça de Deus. São pessoas que vivem atormentadas até com seus próprios pecados. Ou seja, Paulo vai dizer em Romanos 7, né, quando ele diz ali, o bem que eu quero fazer, se eu não faço. Ou seja, nós, cristãos, nós continuamos sendo habitados por esse tabernáculo, né? Sim. Está escrito lá em Hebreus, o escritor de Hebreus diz, esse tabernáculo, mas a nossa carne, o nosso entendimento para com Deus, né? Há ali em nossa consciência, né, o desejo de estar com Cristo, de sair, se despir dessa criatura, se desfazer, né, Então o desejo do pecado, ele vai vir porque nós ainda estamos habitando, mas a obra de Deus é tão grandiosa, porque quando ele expulsa, né, Adão do paraíso, né, devido a ele ter sido feito do pó da terra, a obra de Deus na salvação é tremenda, né? A gente se assusta com a morte e tudo mais, porque nós ainda estamos habitando nesse tabernáculo. Sentimos medo, fome, frio, tudo isso. Mas desde quando o Senhor tirou Adão, né, do jardim, né, ali já começava o plano salvífico. Ou seja, essa carne que é habitada, que foi contaminada, foi totalmente... eu digo que o pecado, ele destruiu totalmente a raça humana, né? Então, assim, afetou, né, a nossa mente, coração, tudo mais. Ali, essa carne, ela vai voltar para o pó da terra. E nós entraremos num corpo transformado. Mas enquanto nós ainda estamos vivos nesse corpo, sim, mas quem tem a mente de Cristo, ele consegue, né, passar pelas dificuldades, consegue, por ele ter uma mente renovada. Paulo vai dizer em Romanos 12, né? E não vos conformeis com esse mundo, né? Mas renoveis no vosso entendimento para que vós experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, há essa luta até findar ou a nossa passagem aqui na terra, ou o Senhor vindo, né, nos buscar. Mas o que eu queria dizer para os irmãos nessa oportunidade, pastor, é que vamos aproveitar para estar levando essa palavra. Pastor, o Espírito Santo, eu costumo dizer para os irmãos, a gente tem, as
pessoas, né, chamam de textuário da Bíblia, né, João 3,16, né, esse versículo e tantos outros, ele tem um poder tão grande, pastor, que se eu fizer aqui um sermão de 5 horas, para atrair a atenção de alguém, com superstições e tudo mais, a gente vê aí infelizmente, algumas igrejas que têm, como o pastor falou, negligenciado essa mensagem salvífica da graça de Deus, do Evangelho de Cristo, para atrair o povo com algumas coisas que não condizem, misticismo, né? Infelizmente, se eu ficar aqui 5 horas atraindo a atenção de todo mundo, né? O Espírito Santo não vai testificar daquilo. A gente vê que hoje há um emocionalismo, né? A pessoa vai lá, ouve um evangelho triunfalista, que você vai conseguir, que Deus vai fazer. Então, aí a gente vê ali que alguns pregadores fazem aquele apelo, as pessoas vão na frente chorando, porque realmente elas estão numa situação, né, muito difícil. Então, houve ali aquele afago, aquelas palavras doces, né? Ela se emociona. Mas aí quando uma pessoa abre a Bíblia, né, e lê, como eu falei, por exemplo, Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão mortos, todos vós estão mortos, ou seja, automaticamente o Espírito vai penetrar naquela pessoa, através dessa palavra, e vai fazer com que aquela pessoa sinta a necessidade de um Salvador. A mensagem do Evangelho é essa, é fazer com que eu, pecador, eu sinto a necessidade de Cristo, por mais que eu seja bom, né? Por mais que eu dê a roupa do meu corpo para alguém, se eu der os meus bens e tudo mais, mas se eu não sentir essa necessidade de um Salvador na minha vida, ou seja, não há arrependimento, né? Não há conversão, automaticamente não há salvação. Exato. Né? Então o Evangelho ele veio realmente, Cristo veio para... E Jesus aqui, Jesus claro, ele era onisciente, hoje ainda, e a mensagem foi direta, né? Direta. Nicodemos veio, de repente, até agradar. Eu sei que o Senhor, Deus é contigo, porque ninguém pode operar sinais se Deus não for na sua vida. Aí Jesus vai direto, né? Olha, em verdade te digo, se você não nascer de novo... Então, muitas vezes, né, lógico, a gente precisa ganhar as almas, mas quando a gente olha a Bíblia Sagrada, né, o apóstolo Pedro também, depois do batismo no Espírito Santo, a mensagem dele foi direta. Atos 2. O que nós temos que fazer? Arrependei-vos e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a mensagem, né, da igreja primitiva era o arrependimento. Era uma mudança de vida, né? Nascer de volta, né? Quando Paulo escreve ali aos Romanos, capítulo 6, né? Que fala da lei do pecado, né? Que é a necessidade de mortificar o nosso corpo, né? Em Cristo Jesus, para que, né, a graça superabunde. Então, nós como cristãos e igreja do Senhor, nós precisamos entender, e principalmente todos, né? Aqueles que já têm essa consciência, nós temos que pregar a salvação em Cristo Jesus. Não podemos mais correr para lado nenhum. O negócio é a salvação, porque daqui a pouco Cristo vem, arrebata a igreja, amanhã eu posso descer à sepultura, né? E daí? Então, a gente tem que pregar, né? A igreja precisa voltar a pregar a salvação. Né? Eu vejo, pastor, só para mim finalizar aqui, eu queria só dar mais essa palavra. Amém. Se a gente for ver a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? A carta do apóstolo Paulo, que é considerada, né, talvez a carta, todas são principais, mas essa daqui traz realmente desde a queda até essa mente transformada em Cristo, a nova criatura e a mente transformada. O apóstolo Paulo, ele já começa a sua carta no capítulo 1 falando sobre a depravação, idolatria e depravação do homem, que Deus o entregou a um sentimento perverso, tanto homem quanto mulher. No capítulo 2 ele fala sobre os judeus, vocês também judeus. No capítulo 3
ele coloca tanto nós gentios quanto judeus, todos inimigos de Deus. Então, quando você prega esse evangelho, aí no capítulo 4 ele fala a solução, né? Porque assim, a gente, eu costumo dizer, nós só vamos a uma farmácia se nós estivermos com algum problema. Sim. Senão você não vai. Então, assim, o porquê de aceitar esse Jesus, se eu tenho uma vida boa, se eu tenho a minha cerveja no final de semana, o meu churrasco, as minhas 3 casas na praia, para que eu vou largar tudo isso aqui? Ou seja, então você prega esse evangelho e fala, meu amigo, é porque você está morto e sobre ti há uma condenação, né? Sobre ti. Então o apóstolo Paulo, ele poderia já aqui em Romanos, no princípio da tua carta, né, trazer algo que fosse até alavancar o seu ministério ainda mais, né? Mas ele já começou colocando o homem no seu devido lugar. Todos nós somos inimigos de Deus por natureza, ou seja, você não precisa se esforçar. Todos nós já nascemos mortos espiritualmente, separados. E aí, o que nós fazemos, irmão, como o pastor falou? Arrependei-vos e creia. Ou seja, aí no capítulo 4 ele diz a solução somente através da fé. No capítulo 4, no 5, aquela fé de Abraão, aí ele começa a explicar para os judeus, né? Que Abraão foi justificado não pelas obras, mas pela fé, né? Primeiro Deus pregou o evangelho a Abraão, né? Quando ele creu. Então, assim, quando você prega o evangelho, irmão, a chance de você tirar uma pessoa de um estado condenável e trazer ele para Cristo é muito grande. Ou seja, prezar por esse evangelho genuíno, o evangelho de Jesus Cristo, porque a única solução, irmão, para a nossa humanidade é a pregação do evangelho, né? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, né? Nós sabemos que, infelizmente, né, irmãos, a igreja evangélica, né, a igreja aqui do modo geral, ela perdeu, né, a direção, né? Eu falo aí até 2 décadas e meias para trás, aí a igreja deu aquela desvirtuada. E entrou muita coisa, entrou muito novidade, muito modismo, muito isso e aquilo. E a igreja deixou a mensagem da cruz de lado, né? Não totalmente, porque a gente sei que Deus sempre tem os seus, né, que continuam. Mas é preciso que retornemos ao Santo Evangelho, a pregar a mensagem da cruz, mensagem de salvação. E qual é a mensagem da cruz? Salvação, né? A nossa remissão em Cristo Jesus. Não tem outra coisa, não tem outra mensagem para pregarmos hoje, né? Porque a gente tem visto aí muitas pessoas falar, olha, Jesus está próximo, vai vir arrebatar a igreja, então nós temos que pregar, né? E quem não nasceu de novo, né? Então, irmãos, o nascimento nosso é algo que, lógico, é só o Espírito Santo que vai fazer, realizar na nossa vida, mas eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para a minha vida e falar, mas será que eu já passei por esse processo do novo nascimento? Uma vez eu fiz uma prova com Deus e eu falei, Senhor, o Senhor eu ainda sou seu filho? Eu fiz isso para Deus, perguntei para Deus uma época, né? Porque veio aquela preocupação, falei, mas eu estou na igreja, congregando, mas eu ainda sou filho, né? Aí eu fiz uma prova com Deus, falei, eu preciso saber, Senhor. E Deus usou um bêbado na rua, aí eu subindo para a igreja com a minha família, e esse indivíduo bêbado, que foi assassinado aqui no gabinete alguns anos atrás, passou por mim, pela minha família, e falou assim, aí vão os filhos de Deus. E aquilo veio assim aquele refrigério, né? Mas por quê? Porque a gente precisa estar ciente, porque às vezes, né, nós nos acomodamos na nossa religiosidade, nos acomodamos naquela coisa, eu sou crente, vou para a igreja, sou dizimista, faço isso, faço aquilo, cadeira, ficar né? Isso aí eu e o Nicodemos. O Nicodemos ele era tudo isso. Ele era tudo isso, ele era um religioso, né? Bem conceituado. Respeitado. Mas Jesus falou, não, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Então, da água e do Espírito. Não só aqueles que não conhecem o Evangelho, mas para aqueles que conhecem o Evangelho, né? Existe uma expressão que é dita aí, né? Mas eu acho que aquilo lá só é convencido, ainda não é convertido, né? Então, irmãos, nós precisamos realmente todo dia estar nos humilhando, pedindo perdão para Deus,
né? Porque nós erramos todo dia. Verdade, pastor. Né, erramos, somos seres humanos, como disse, ministrou aqui o irmão Wellington. Ainda vivemos nessa condição humana, tabernáculo, né? Caído, né? Nesse tabernáculo que pode, né, cair. E Paulo escreveu aos Coríntios dizendo assim, ó, aquele que está em pé, cuide que não caia. Né? Tem alguém que gosta de dizer que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Eu não concordo muito com a expressão. Né? O cair é do homem e o levantar também tem que ser do homem. Né? O filho pródigo caiu e teve que se levantar. Sim. E voltar sozinho. O homem já nasce caído, na verdade, ele tem que levantar. E então aquele que está em pé, Paulo escreveu aos Coríntios, né? Capítulo 1 Coríntios 10, aquele que está em pé, cuide para não cair. Então olha só como é complicado, né? Por que Paulo escreveu? Porque o homem que era, né? Ele se olhou e falou, eu preciso estar permanente na presença de Deus. E é só Deus que nos sustenta, né? Glória a Deus, irmãos, estamos aqui chegando já no nosso horário, né? É rápido, passa voando o tempo aqui. Queremos agradecer a Deus primeiramente, queremos agradecer aqui o irmão Wellington, irmão Leandro, né? Aos irmãos que estiveram conosco aqui, irmão Edivaldo, irmã Emanuele, a minha irmã Eva, a irmã Rita, a irmã Neia Ribas, a irmã Luíse, a irmã Miriam, né? Que estiveram conosco. Deus abençoe as vossas vidas. Né, que possamos todos nós, irmãos, né, ter a oportunidade de falar para alguém, né, de falar de Jesus, irmãos. Mas eu não sou pregador. Irmãos, falar de Jesus, se eu nasci de novo, né, eu tenho que também ter o amor pela alma que ainda precisa nascer de novo em Cristo fruto, Jesus, né? Dar fruto. Na verdade, fruto, Jesus né? fala... É a ovelha gerando ovelha, né? Justamente. Né? Então todos nós somos ovelhas, e a ovelha que não gera ovelha fica complicado, né? Você é a ovelha de Cristo, tem que gerar ovelha. Diz que a árvore que não dá fruto, corta-se. Mas amém, glória a Deus, obrigado, irmão Wellington, né? Foi um prazer, pastor, estar convosco. Foi um prazer conhecer os irmãos, conhecer o irmão. E esperar que Deus prepare uma nova oportunidade para estarmos juntos novamente, né? Vamos marcar aí para o irmão Edivaldo, né? Para que ele esteja conosco, né? Numa oportunidade, né? Aqui está a irmã Eva, a minha irmã, né? Amém, palavra abençoada, né? Obrigado, nega é o apelido dela, né? Mas é nossa irmã que mora ali em Campo Largo. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Irmãos, precisamos encerrar, né, irmão Will? Pastor, aqui passa voando, né? Mas que possamos todos nós, irmãos, olharmos para nós, né? E nos vermos, reconhecer que somos pecadores e precisamos da graça de Deus todo dia, da misericórdia todo dia para poder, né, prosseguir, né? E Deus, é claro, vai nos sustentar, vai nos guardar, já tem feito isso. E Jesus, né, tem que ser o centro, né, pastor, de tudo. Exatamente. Você assistiu andando na BR, tem as frases nos caminhões, e eu ouvi uma frase: você pode fazer tudo que você quiser, fazer tudo, mas se Jesus não for o centro da sua vida, você não tem nada. Não tem nada. O homem sem Deus sem Jesus é o homem natural, né? O homem natural. Tem o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Paulo escreveu, olha, o homem espiritual ele discerne tudo. Mas o natural não vai discernir muita coisa, não. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, irmão William. Então faz essa oração, irmão William, agradecendo a Deus, aos irmãos que estão conosco. Deus abençoe mais uma vez as vossas vidas. Sábado, novamente, 19 horas, programa Todos com Cristo. Amém? Amém. Ora, agradece a Deus e, né, encerra esse momento. Amém. Oramos. Grandioso Deus e eterno Pai. Sou